Viva com menos ansiedade e tenha mais paz. Em nosso dia a dia, com todas as tarefas, horários, compromissos e pendências que temos, é quase impossível imaginarmos uma vida que seja diferente dessa que levamos. Algumas pessoas até afirmam que gostam desse estilo de vida e que preferem esse ritmo mais acelerado e caótico. Porém, essas mesmas pessoas vivem reclamando de estarem cansadas o tempo todo, de estarem sem motivação e sem foco. A ansiedade, para muitas pessoas, tem sido considerada como um estilo de vida, ou como uma consequência de ter uma vida mais corrida. Porém, ela tem tirado das pessoas uma das coisas mais difíceis de se manter, que é a paz. Hoje eu quero falar de algumas atitudes que você pode tomar se você está procurando por uma vida com mais paz e com menos ansiedade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você provavelmente me conhece do meu outro canal, Minuto com Deus, onde todos os dias são postados vídeos para fortalecer a sua fé e a sua caminhada espiritual. Hoje você está no canal Minuto Reflexão, onde eu posto reflexões diárias para fortalecer a sua mente e o seu emocional. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder as próximas reflexões. Tem dias em que a nossa ansiedade chega em um nível tão absurdo que tudo o que precisamos é de alguém que chegue até nós e diga: calma, respira, vai ficar tudo bem. Esse é apenas um momento ruim, é apenas um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Só que, infelizmente, nós nem sempre podemos contar com esse tipo de acolhimento. E muitas vezes o que acontece é o completo oposto. E quem está do nosso lado, ao invés de nos acalmar e nos fazer sentir acolhidos, nos deixa ainda mais ansiosos. E se não fosse o bastante, eu e você também conseguimos nos deixar ainda mais ansiosos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei a pensar em uma preocupação simples, como, por exemplo, o fato de eu precisar responder uma determinada pessoa com um e-mail. E quando eu me dei conta, eu estava pensando no futuro, em coisas que podem estar distantes, como, por exemplo, o dia em que eu não estiver mais aqui na Terra. A nossa mente trabalha com associação e ela consegue fazer links e consegue criar paralelos entre coisas que nem estão interligadas. E isso vai criando em nós uma ansiedade imensa, pois já não conseguimos mais separar as preocupações umas das outras e enxergamos tudo como uma coisa só. Mas saiba de uma coisa, eu acredito que se nós temos a capacidade de causar em nós mesmos tamanha ansiedade, nós também temos dentro de nós a capacidade de nos tranquilizar. Tem momentos em que não conseguimos parar de pensar de jeito nenhum. Então, o que podemos fazer nesses momentos é tentar mudar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu não estou dizendo que é tão simples assim e que podemos trocar o que se passa na nossa mente num simples passe de mágica, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que podemos respirar fundo e, de uma maneira lógica e consciente, podemos parar o turbilhão de informações que circula em nossa mente, de maneira ilógica e inconsciente. Vasculhe a sua mente e comece a confrontar alguns pensamentos. Isso é mesmo verdadeiro ou é apenas uma hipótese muito absurda que a minha mente está criando para me deixar com medo? E esse tal problema realmente afeta a minha vida? Ou eu estou me projetando na situação complicada de outra pessoa?
É necessário fazermos esse exercício de nos distanciar do vendaval de pensamentos que correm por nossa mente e os enxergarmos de fora, de maneira racional e lógica. Claro que isso é um exercício diário e exige muita persistência, paciência e autoacolhimento. Pois a primeira atitude que temos quando nos encontramos em um momento de ansiedade é nos culpar e nos considerarmos fracos e insuficientes. É necessário que tentemos nos acalmar e praticar o distanciamento da chuva de informações em nossa mente. Mas também, caso nós não consigamos fazer isso, devemos respirar fundo e fazer um esforço para nos lembrar que está tudo bem que nós não consigamos fazer, que está tudo bem em não estarmos bem e que nós não somos os únicos que se sentem assim, por mais solitários que nós possamos nos sentir quando estamos sofrendo com ansiedade. Para viver com mais paz, comece a pensar na tranquilidade não como algo que você pode mensurar, como algo que você pode acumular, pois esse tipo de pensamento faz com que qualquer momento estressante e difícil que passemos nos faça perder toda essa paz que nós, abre aspas, somamos ou juntamos. A paz não é algo físico e ela não se acumula de forma literal. A paz é algo que construímos dentro de nós a cada dia, a cada momento, dando um passo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Quando enxergamos a paz como algo quantitativo, ao nos depararmos com uma situação estressante, nós acreditamos que perdemos toda a nossa paz e que a partir dali vamos ter que nos esforçar novamente para juntarmos o suficiente de paz em nosso interior. Entenda isso, a paz é algo transitório, algo que tem fases, é um estilo de vida. E assim como a vida, ela tem altos e baixos. E quando você tem momentos de instabilidade, não significa que você se perdeu por completo, mas significa apenas que você cometeu um erro. Você é humano e por isso todos os dias você vai cometer vários erros. Se você quer ser perfeito para ter paz em sua vida, você nunca terá. Mas se você entender que está em um processo diário de crescimento e evolução, você conseguirá nutrir uma mentalidade pacífica e calma, cada dia mais. Respire fundo, se encha de motivação e comece a dar passos em direção a uma vida mais pacífica. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego, em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental
afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e, novamente distraído, você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas, e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa. No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui, ou até mesmo se identificaram em tudo, pois infelizmente os nossos dias têm sido assim, uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para, pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer, e entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas,
o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito, mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida. Anote o que você precisa fazer, seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito. Eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote, pois assim ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez e não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz e não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. A vida passa rápido demais para ficarmos prolongando situações, relacionamentos ou hábitos que nos machucam. Porém, às vezes, parece impossível conseguirmos sair de algo que nos faz mal. Pois às vezes, mesmo sabendo que aquilo nos machuca muito, nós não conseguimos nos enxergar em outra situação que não seja aquela. Eu assisti a um vídeo cujo tema era o vício naquilo que nos prejudica. E nele, uma garota contou uma experiência que teve quando era criança. Ela disse que certa vez se mudou de casa. E como geralmente acontece em toda mudança, ela teve dificuldades em se adaptar à sua nova realidade. Uma nova cidade, novo bairro, novos vizinhos, nova escola, enfim. Se isso tudo é complexo para um adulto, imagine para uma criança. Ela não conseguia participar das brincadeiras que aconteciam na rua, pois a nova turma parecia não ser muito receptiva a ela. E por sempre ter sido tímida, ela tinha vergonha e não conseguia tomar a iniciativa de conversar e se enturmar. Porém, certo dia, uma menina da rua, que tinha a sua idade, se aproximou dela
e logo elas viraram amigas. Estavam sempre juntas, brincavam juntas e até frequentavam a casa uma da outra. E tudo parecia ir bem. Até que essa nova amiga começou a mostrar comportamentos ruins e tóxicos na amizade. Ela fazia a menina se sentir mal sobre a própria aparência e ridicularizava a menina na frente de todos da rua. Ela tirava sarro das roupas da garota, que não tinha as melhores condições do mundo, e fazia piadas até mesmo sobre as condições da casa em que essa garota vivia. A primeira coisa que pensamos quando ouvimos isso é: essa menina não era amiga dela. Na verdade, ela estava mais para inimiga. E de fato, com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimiga. Porém, a garota, que agora é uma mulher, contou no vídeo que, mesmo vendo isso tudo, mesmo se sentindo humilhada e diminuída, ela simplesmente não conseguia se afastar da sua amiga. Ela pensava: ela me faz muito mal, porém é a única amiga que eu tenho no bairro. E chegava a pensar que, por ser uma pessoa de poucas condições financeiras e por não ser bonita, ela até tinha sorte de ter alguém para chamar de amiga. Hoje em dia ela percebe que nunca foi feia e sente gratidão pela vida que os pais puderam proporcionar a ela. Mas conta que essa experiência ter acontecido tão cedo causou grandes problemas na vida dela, pois ela começou a aceitar menos do que ela merecia em relacionamentos amorosos e continuou nutrindo o mesmo pensamento de quando era criança. Dentro dela, uma voz dizia para si mesma: eu tenho sorte dessa pessoa estar se relacionando comigo. Tem um provérbio bíblico que diz assim: a alma farta rejeita até o mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, infelizmente, você seja essa pessoa. Quem vê isso de fora pensa que a pessoa passa por esse tipo de situação humilhante porque quer, por vontade própria. Mas veja bem, todos nós temos uma mente que, apesar de acreditarmos que seja totalmente livre e desapegada, na verdade é cheia de traumas, cheia de apegos ruins e de ideias erradas sobre nós mesmos. Quando olhamos para nossa própria mente com atenção, percebemos que nutrimos crenças a nosso respeito que nos fazem passar por situações humilhantes e degradantes, e ainda nos fazem acreditar que nós merecemos passar por isso. Por causa disso, é tão difícil nós superarmos aquilo que nos faz mal às vezes, pois acreditamos que não merecemos algo que nos faça bem. Existem pessoas que aceitam humilhação de supostos amigos, mesmo agora na fase adulta, por acreditarem que são pessoas chatas, que são desinteressantes e que não podem dispensar os amigos que têm, pois na verdade elas têm sorte de terem algum amigo. Algumas pessoas também continuam prolongando relacionamentos tóxicos e abusivos, pois as fizeram acreditar que elas não são nada sem aquele relacionamento, ou sem aquela pessoa com a qual elas estão envolvidas. É muito difícil reconhecer que você está nutrindo e prolongando algo que te faz mal. Por isso você precisa respirar fundo, se concentrar e vasculhar em sua mente se existe algo em sua vida que mais te machuca do que te causa alegria. Nem sempre o que nos faz mal é explícito, pois a maioria das coisas que nos prejudicam criam em nós uma dependência e por isso ficamos cegos. Por isso que nós não conseguimos nos livrar de algumas coisas, pois quando pensamos nisso, logo surge em nossa mente os momentos bons que o relacionamento, a situação ou o hábito nos provocam. E isso nos deixa em dúvida se de fato aquilo é ruim para nós, ou se nós é que estamos sendo ruins e não estamos sabendo aproveitar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se algo está te causando dúvida, se é bom ou ruim para você e para a sua saúde mental,
provavelmente isso está te prejudicando. Pois quando algo nos faz bem, não existem dúvidas e tudo fica claro e simples em nossa mente. Se te diminui, se faz você duvidar de si mesmo, se faz com que você se compare e te coloca num lugar de culpa o tempo todo, pode ter certeza de que isso não é bom para a sua vida e para a sua mente. Agora, outra coisa que precisamos observar é se eu e você também não estamos agindo dessa forma com alguém. Será que eu e você não estamos sendo tóxicos com uma pessoa? Como uma maneira de fazer essa pessoa depender de nós para alimentar o nosso ego e a nossa vaidade? Pense bem, isso não te torna um monstro, te torna apenas alguém que precisa mudar esse comportamento urgentemente e que precisa rever algumas coisas em sua vida. Vai ser doloroso reconhecer que você está sendo refém de uma situação ou de uma relação tóxica. E também é doloroso reconhecer que você está sendo a parte tóxica da vida de alguém. Só que mais doloroso do que isso é você continuar a viver se sentindo mal ou fazendo alguém se sentir mal. Quebre esse ciclo tóxico hoje mesmo e comece a tratar as pessoas de uma maneira melhor, assim como comece a se tratar de uma maneira melhor também. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente: eu vou quebrar o ciclo.